Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e dar início à lição número 7 dessa lição abençoada, né? Desse estudo bíblico abençoado. Pai do Senhor, irmã Edenilde, que os irmãos possam relaxar nessa noite, né? Quiser fazer um alongamento, espreguiçar, né? Às vezes eu estou lá no meu serviço, antes de começar a trabalhar, aí eu fico fazendo alongamento. Estico o corpo, fico fazendo os alongamentos lá. Aí às vezes os caras olham para mim assim e pensam, nossa, tá doido, é? Será que o William tá doido fazendo aqueles alongamentos ali? Passa um pouquinho, tá uns 2, 3 me imitando também, ó, se esticando todinho, porque é bom, né, irmãos? Então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós queremos aqui louvar o Teu nome, engrandecer o nome santo do Senhor. Meu Pai, toda glória, todo louvor, toda exaltação te pertence nessa noite e nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para aprender um pouco mais da Tua palavra abençoada, a Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que tem mudado a nossa vida, a Tua palavra que tem alcançado a nossa família também. Eu creio, meu Pai, que mesmo aqueles que ainda não estão na Tua presença vão ser alcançados também pelo poder da Tua palavra, que o Senhor vai estar levantando cada vez mais profetas com a autoridade do Teu Espírito Santo, e eu creio, meu Pai, que essas vidas vão estar sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e vão ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, meu Deus. Nós cremos que através das orações, nossos familiares também vão ser alcançados pela Tua graça, Senhor. Obrigado por cada família que já se encontra aqui presente, cada vida que está aqui neste lugar, Senhor, e as vidas que estão a caminho, que o Senhor traga em paz, em segurança, livre de todo mal, livre de todo perigo, Senhor, e receba para Ti nessa noite a honra, o louvor e a adoração, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos já podem se sentar, e eu vou estar apresentando a lição mais uma vez. Nós estamos aqui nesse primeiro trimestre de 2023, estudando o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Vamos para a lição número 7, todos já podem abrir aí na lição número 7. Irmãos, esqueci de falar o título, né? O título é Aviva a Tua Obra. Então, lição número 7. Lição número 7 tem como tema Estevão, o Mártir avivado. Daqui a pouco vamos aprender o que é Mártir, né? E quem foi Estevão. Texto áureo, está aí na lição de todo mundo, o texto áureo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, que diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao 10, e também capítulo 7, versículos 54 ao 60, o Pedro vai estar colocando e nós vamos acompanhar na revista. Pode colocar aí, Pedro. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
e, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Amém, graças a Deus. Então, essa passagem bíblica relata, né, a morte de Estevão. Para mim é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E daqui a pouco nós vamos explicar por quê, que eu acho uma passagem muito bonita, essa passagem da morte de Estevão. Vamos para a introdução aí está na revista de todo mundo, então vamos ler juntos aí a introdução que diz assim: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de poder, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Pai do Senhor, irmãos que chegaram agora, que Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Como é o nome da irmã? Irmã Marlene. Seja bem-vinda, viu, irmã Marlene? Em nome de Jesus. É mesmo? Que bênção. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? É bom, né? Quando a igreja está feliz, quando a igreja está avivada, fazendo a obra do Senhor, atrai mais vidas também para o Senhor, né? Quando a igreja está aquela contendaiada, brigaiada, né, irmãos? Faz espantar as vidas. Mas quando a igreja está em amor, em união, né? Todo mundo fazendo por amor, aí as vidas, consequentemente, né, vão sendo acrescentadas na igreja. Foi assim também nessas lições que nós estamos estudando. Estamos estudando e falando sobre a igreja primitiva, uma igreja avivada. A Bíblia fala que aqueles que criam, né, na palavra do Senhor, ia sendo acrescentado cada vez mais aqueles que criam em Jesus. Acrescentado, né, não diminuindo, aumentava cada vez mais. Então estamos estudando essa lição e sobre a vida de Estevão. Agora é importante a gente falar quem foi Estevão. Tem aqui na minha revista, né, na revista do professor, uma anotação, e os irmãos só prestem atenção que não tem na revista dos irmãos. Então, quem foi Estevão? Aqui vai explicar. Ó. Foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados na igreja primitiva. Foi conhecido por suas qualidades. Se puder emprestar para ela, melhor. Aí você lê com sua mãe. Depois a gente providencia outra. A revista. Aí, mostra aí para ela, onde está. Está na introdução. Na introdução. Então nós estamos explicando, né, quem foi Estevão. Então diz aqui, ó, foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados na igreja primitiva. Foi conhecido por suas qualidades, só tem na minha revista, viu, irmãos? Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito em sua vida. Foi um líder conhecido e destacado, um mestre, um debatedor. Foi o primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Irmãos, como eu sempre falo, né, que Deus ele está sempre confirmando a palavra aqui nessa igreja, aí aqui também na minha revista tem uma anotação de algo que nós falamos no domingo, né, algo que nós trouxemos na pregação no domingo também. Diz aqui na minha revista, ó, uma característica de Estevão, né? O esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. Olha, vou repetir. O esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. Então tudo começa com a gente se esforçando nas pequenas coisas. Não é a gente fazendo aquilo que vai impressionar, não. Tudo começa com as pequenas coisas, né? E quando a gente se esforça, quando a gente se dedica nas pequenas coisas, aí Deus nos prepara para responsabilidades maiores. É quando Deus fala, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E às vezes dá medo, né? Não, Senhor, não quero muito não. É muita responsabilidade. Mas o mesmo Deus que nos coloca sobre o muito é o que nos capacita também para nós podermos executar as funções também maiores nas nossas vidas.
E não somente na igreja, né? Na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, aonde a gente for fiel a Deus, Deus ele tem o poder de nos colocar sobre o muito. Zacarias 4:10, que eu gosto muito desse versículo, que não podemos desprezar os pequenos começos. Tudo que é grande hoje em dia, outrora foi pequeno. Tudo que vai ser grande um dia, começa pequeno também, né? Então nunca despreze as pequenas coisas também. Então esse foi Estevão, né? Foi ali um obreiro do Senhor, avivado, cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. Então vamos ler aqui a introdução. Vamos começar aqui na introdução. Eu já li a introdução? Nem lembro. Já li, né? Eu destaquei aqui, irmãos, no meio da introdução tem algo que eu vou repetir aqui, ó. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. Então, olha só, irmãos. Como Estevão, ele era um obreiro dedicado, como Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, isso causou o quê? Inveja. E a inveja é um problema muito sério, né? Que nós podemos enfrentar, ou inveja é um problema sério que muitas vezes nós podemos até sentir, né? É um problema que nós podemos também passar por ele também. Porque a Bíblia fala lá em Marcos 7, capítulo 7, versículo 21, vai dizer que do interior do coração dos homens surgem todas as coisas ruins. E ali vai falar ciúme, brigas, dissensões, e fala também sobre a inveja. Ou seja, do interior do coração do homem. Sabe o que eu entendo com isso? Que é algo que já tem dentro do nosso coração. Não é algo que vai entrar, é algo que já tem dentro. Pastor, como assim já tem dentro, irmãos? Porque desde a queda do homem, quando o homem caiu em pecado, desde a queda do homem, todas as coisas ruins se alojaram dentro do nosso coração. Essas coisas só são limpas através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos limpando. Então não é algo que vai entrar dentro do coração, na verdade é algo que já tem dentro, mas que Jesus ele vai tirar, né? Então é algo que pode aflorar dentro de cada um de nós. Já percebeu que muitas vezes, até sem querer, você pode ter inveja? Você pode ver algo ali e já fica com vontade de ter, ou fica com raiva de alguém que tem. É algo que pode aflorar de dentro de nós. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pedir para Deus, né? Tirar tudo que não presta de dentro de nós e ocupar o lugar só com coisas boas, né? E a inveja, irmãos, é um problema sério, porque muitas vezes, por que surge a inveja? Às vezes surge a inveja porque muitas vezes nós não entendemos o nosso propósito com Deus. Porque assim como a nossa impressão digital é única, o propósito de Deus nas nossas vidas é único também. Então não adianta a gente querer o do outro, se aquilo que Deus tem para nós, irmãos, vai se cumprir se a gente quiser, né? Se a gente deixar. Então muitas vezes existem pessoas que querem cantar igual o outro, pregar igual o outro, aí a vida passa e passa rápido, essa pessoa nem prega igual o outro, nem canta igual o outro e também não vive o propósito a qual Deus preparou para ela. Porque ficou olhando para o propósito do outro e não olhou para o próprio propósito. Então, quando nós entendemos que Deus tem um propósito único nas nossas vidas, aí nós não vamos ter inveja de ninguém. Porque nós sabemos que aquilo que é para ser nosso, vai ser em nome de Jesus. Eu já dei um testemunho, né, que lá na Nova Cap, no meu serviço, quando chegava fim de ano, ou algumas datas comemorativas, aí eles faziam ali sorteios, faziam bingos, ou sorteavam presentes, né, brindes, para aqueles que eram funcionários, para quem era sócio lá do clube da Nova Cap, eles faziam ali sorteios. Aí eu achava interessante que eu ia com meus amigos para esses sorteios, não era nem crente ainda, mas ia com meus amigos para esses sorteios, aí eu ficava vendo, eu achava graça, irmãos, porque eu ficava vendo a raiva que eles ficavam, porque ficava chamando um, chamando outro, né? Aí um ganhava, o outro ganhava, aí às vezes o que estava do lado dele, dos meus amigos assim ganhava, né? E eles não ganhavam. Nossa, passou perto de mim e não foi comigo, né? Nossa, não sei quem estava do meu lado e ganhou e eu não ganhei. Aí eles ficavam com raiva, eles começavam a ficar com raiva. Nossa, até fulano ganhou, até aquele nó cego que eles falavam, né? Até aquele nó cego ali ganhou e eu não ganhei. Aí eu saía assim, né, irmão? Saía rindo. Aí às vezes eles ficavam assim, ué, William, você não tem raiva não? E tinha uns que falavam assim, ó, eu nunca ganhei no sorteio. Nossa, negócio de sorteio não é comigo. Nunca ganhei no sorteio. Ficava até mesmo se amaldiçoando, né? Nunca ganhei nada. Eu nunca fui ganhar nada. Não, eu não ganho nada. Tinha uns que falavam assim também. Eu não ganho nada. Quando é sorteio, eu não ganho nada. Aí às vezes eles perguntavam para mim, e você, William, você não acha ruim não que você não ganhou? Aí, irmãos, eu lembro de uma música que eu ouvia quando eu estava ainda no mundo. Eu ouvi uma música. E essa música dizia assim, ó, o que tiver de ser será meu. Está escrito nas estrelas, vai perguntar para Deus. E não é verdade? O que tiver de ser será meu.
Deus já escreveu uma história sobre a minha vida, já escreveu uma história sobre a sua vida, e quando você crê, quando você confia, quando você entrega a sua vida para Jesus, irmãos, ninguém pode roubar a sua bênção. Só se você mesmo, né, fazer algo para perder a bênção do Senhor. Mas o que tiver de ser seu, será. Quando nós entendemos isso, não vai ter espaço para inveja nos nossos corações. E quando a gente vê um irmão sendo abençoado, quando a gente vê um irmão crescendo, quando a gente vê um irmão prosperando, nós vamos agradecer a Deus, porque nós vamos falar o seguinte: o mesmo Deus do meu irmão é o meu Deus também. Se ele fez na vida do meu irmão, é porque vai chegar o meu momento também, né, irmãos? Então, olha só, tem um ditado que diz assim também, que a inveja mata. Não tem esse ditado que diz isso? A inveja mata? Será que esse ditado é bíblico? Olha só o que diz aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Comprei uma lanterninha, irmãos. Provérbios 14, versículo 30. Diz assim, ó: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha. Então a inveja mata, né? Isso é bíblico. O sentimento sadio, ou seja, um coração puro, é vida para o corpo, ou seja, é saúde. Mas a inveja é podridão para os ossos, né? Ou seja, a inveja acaba adoecendo e acaba matando. A inveja é como se fosse um câncer, corrói por dentro, de dentro para fora, né? Então, que esteja repreendido toda inveja no meio do povo de Deus, né? Em nome de Jesus. Eu destaquei aqui também, né? Outra parte que eu destaquei, ó. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Irmão, ser fiel até a morte. A fidelidade, ela tem uma recompensa. A fidelidade a Deus, ela vem acompanhada de uma recompensa. Só que quando a Bíblia fala que nós temos que ser fiel até a morte, isso quer dizer o quê? Tem tudo a ver com o tema, né, do aniversário deste ano. Perseverança. A perseverança é algo que nós temos que praticar até o fim. Não adianta você perseverar só no começo. Não adianta você perseverar só até a metade. Você tem que perseverar até o fim para receber a coroa da vida. A questão do martírio, o que é um mártir? Porque aqui está falando, ó, Estevão, um mártir avivado. O que quer dizer o mártir? Irmãos, mártir é aquele que dá a vida por uma causa. É aquele que se entrega por uma causa. Dá até mesmo a própria vida por uma causa. Isso não existe só no Evangelho, não, né? Isso pode existir também. Às vezes a pessoa não é nem cristã, às vezes a pessoa não tem nenhuma religião, mas, por exemplo, vai para uma guerra. Quando vai para uma guerra, ele vai defender uma causa. E ele arrisca a sua própria vida e muitas vezes dá a própria vida por uma causa. E nós arriscamos a nossa vida pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus. Agora, a pergunta que fica: será que nós estamos preparados para morrer por Jesus? Porque, por enquanto, né, no Brasil, nós não somos tão ameaçados assim. Mas os irmãos estão vendo aquelas medalhas ali, ó. Aquelas medalhas ali, cada medalha daquela representa um país perseguido. Atrás tem o nome, né, dos países. Cada medalha daquela representa um país que é perseguido, que é muito mais perseguido que o Brasil, né? Muitos desses países aí, ó, estão sendo mortos pela causa do Evangelho. Muitos são mártires, ou seja, estão morrendo pela causa do Evangelho. Agora, existe uma frase que diz assim, ó: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Ou seja, quanto mais eles matam os crentes, mais o Evangelho cresce. Não adianta matar os crentes. Quanto mais eles assassinam, eles matam os crentes, mais a mensagem do Evangelho, ela multiplica. Porque as pessoas ficam sem entender, né? Como é que pode dar a vida por uma causa, a vida por uma crença, a vida por alguém chamado Jesus? E aí outras pessoas vão ficando curiosas, outras pessoas admiram aquilo ali e vão procurar entender a mensagem. E quanto mais procuram entender a mensagem, mais ficam conhecendo o Evangelho. Então, desde a igreja primitiva, que os crentes são mortos, perseguidos e mortos. Mas o Evangelho só se multiplicou até hoje, para a glória e para a honra do Senhor. Então, pode matar o mensageiro, mas a mensagem, ela continua viva. Não mataram Jesus? Jesus também era um mensageiro, né? Não mataram os profetas? Não mataram os apóstolos? Mas a mensagem, eles nunca vão conseguir matar. Agora, a pergunta é essa, irmãos. Como que nós podemos nos preparar para ser fiel até a morte? Como que nós podemos nos preparar se chegarem na gente e quiserem nos matar, falar, ou você nega Jesus, ou você morre.
Como que nós podemos estar preparados? Nós vamos aprender aqui que só existe uma chance da gente não negar Jesus e ser fiel até a morte, que é estar cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós vamos ser covardes, né? Vamos falar um pouquinho da história de Pedro, porque Pedro, no primeiro momento, foi covarde, mas depois ele morreu pela causa. Por isso a importância de buscarmos ser cheios do Espírito Santo, para que a gente nunca venha negar Jesus. Assim como Estevão morreu, antes dele, quem tinha morrido também? O próprio Jesus Cristo tinha morrido também pela causa. Não foi que mataram Jesus, Jesus mesmo é que entregou a sua própria vida. Olha o que diz aqui em João, capítulo 10, versículo 18. Pode colocar, Pedro. Evangelho segundo João, capítulo 10, 18, irmãos. Diz assim, ó. Aqui era Jesus que estava falando. Então Jesus disse, ó, ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui Jesus estava falando da vida dele. Jesus está falando, ó, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo tenho o poder de dar minha vida e depois torná-la a tomar de volta. Não foi isso que Jesus fez? Jesus deu a vida dele, mas depois, pelo poder do Espírito Santo, ele tornou a receber a própria vida de volta, porque ele ressuscitou. Jesus deu a vida, mas Jesus tornou a tomar a vida de volta para ele, né? É o poder da ressurreição. Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. Venceu por todos nós. Assim como Jesus venceu a morte, agora nós temos o poder para vencer a morte também. Não é verdade? Às vezes o ser humano fica preocupado em envelhecer, né? Eu estou preocupado, estou envelhecendo, vou ficar velhinho. E às vezes fica muito mais preocupado em morrer, né? Meu Deus, os anos estão passando rápido, vou morrer, minha vida já está acabando, eu vou morrer. Eu mesmo, às vezes, fico pensando assim, irmãos, todas as vezes que eu faço aniversário, né? Falo, Senhor, isso é complicado. A gente não sabe se fica feliz ou se fica triste porque está envelhecendo, né? E a vida está passando. Mas a palavra de Deus fala que quem crê em Jesus, irmãos, está aqui só de passagem e algo muito melhor nos espera, né? Se a gente fosse pensar bem, quando o crente ali fosse levado para a glória, a gente não ia sofrer tanto. Sofre por causa da saudade, né? Por causa do sentimento, da saudade. Mas a gente tem que agradecer a Deus, louvar a Deus, porque essa pessoa está no lugar muito melhor. Eu mesmo já perdi algumas pessoas na minha família. Imagina uma pessoa que nunca queria perder ninguém na família, irmã Raimunda. Era eu. Eu, quando era menino, né, quando era criança assim, eu ficava pensando, meu Deus, acho que se morrer alguém da minha família, eu não vou conseguir resistir, não. Porque, irmãos, eu sempre fui muito apegado à família. Minha avó, principalmente, minha mãe, né, minha avó, os mais próximos assim. Eu, nos primeiros anos da minha vida, eu fui criado com minha avó, até os 7 anos. Então era aquele apego, era apegado. Aí depois que minha mãe foi me criar também, mas eu era muito apegado também. Eu ficava imaginando isso, se minha avó morreu, minha mãe morreu, eu não vou aguentar. Acho que eu morro junto. Aí, irmãos, desde que eu era criança, eu ficava pedindo para Deus, orando a Deus. Falo, Senhor, me dê força para quando morrer alguém da minha família, eu conseguir suportar. E eu, assim, eu entendo que Deus, Ele ouviu essa minha oração. Mesmo quando era criança, não sabia nem o que era ser crente, mas eu já falava com Deus. Aí eu pedi essas coisas assim e eu tive que enfrentar coisas na minha família muito difíceis, irmãos. Perdi assim várias pessoas na minha família, né, com aquela doença, câncer, né, que é uma doença muito agressiva, muito sofrida. Teve uma prima minha com 15 anos de idade, ela estava com 15 anos. Aí ali surgiu uma feridinha na perna dela, depois começou ali a complicar, quando foi ver era câncer, teve que amputar a perna, e eu estava sempre visitando ela, né, quando viu que não, morreu com 15 anos de idade. Uma tia minha, um tio, minha avó. Então assim, coisas muito difíceis de suportar, eu tive que suportar também, mas quando eu pedi ajuda para Deus, Ele me deu força e Ele me ajudou. E é assim que nós temos que fazer também, né? Para suportar todas as aflições. Vamos lá entrar nos tópicos aqui. Tópico 1, o testemunho de Estevão. Subtópico 1, acompanhe comigo aí na revista. Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos. Em Atos, capítulo 6, versículo 3 e 5, né? Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja.
levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Então eu destaquei duas coisas aqui nesse subtópico. Primeira coisa que eu destaquei, aqui falou novamente da inveja. Aqui do meio para o final do tópico está escrito assim, ó: essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. É aquele negócio, quando um crente começa a ser usado por Deus, isso desperta muita inveja também. Quando você começa a ser honrado por Deus, isso desperta inveja. Quem foi que passou por esse problema também? O próprio Senhor Jesus Cristo teve que enfrentar esse problema também. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 27, versículo 18. Mateus, não é isso não, Pedro? Não sei se eu te pedi. Mateus 27, 18. Pedi não? Então Pedro vai estar colocando, irmãos, Mateus 27, versículo 18, porque às vezes eu anoto aqui na minha lição e esqueço de passar para o Pedro, né? Eu faço um rascunho também, e às vezes no rascunho eu pulo um ou dois versículos, então às vezes o Pedro tem que colocar ali na hora. Mateus capítulo 27, 18. Olha só o que diz aqui, ó. Aqui está falando de Jesus, né? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por que entregaram Jesus à morte? Por inveja. Eles tinham inveja de Jesus. Não é porque Jesus fazia coisas más, coisas erradas, não é porque eles achavam que Jesus era mau, não. Eles só estavam com inveja de Jesus. Então podemos concluir outra coisa também. Quando eu disse no ditado que a inveja mata, então a inveja pode matar a nós mesmos, né? Ou pode matar o próximo também. Tem pessoas que matam por inveja. Às vezes mata no coração, né? No coração já sente ali aquela inveja e tudo, mas pode também concretizar o fato, né? Ir nas vias de fato e matar a mesma pessoa. Com quem que aconteceu isso na Bíblia? Com Caim. Caim matou Abel, não é verdade? Primeiro Caim, ele assassinou Abel no próprio coração. Ele teve inveja de Abel. Ele teve raiva de Abel. Então note que no coração ele já tinha matado, mas depois ele foi lá e consumou o fato. Deixou aquele desejo ruim, né? Aquele sentimento ruim no coração dominar ele, e ele foi e matou Abel. Foi por isso que Jesus Cristo falou: vocês acham que homicida, né, que mata o outro, é aquele que só assassina o outro? Não. Jesus falou: se você odiar o seu irmão, no seu coração você já cometeu assassinato. Tá vendo? Então no coração já corre o risco de cometer assassinato. Deus ele deu ali uma chance, né? Uma chance ainda para Caim se arrepender. Deus ele falou assim: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Mas se você não dominar o pecado, é ele que vai te dominar. Então Caim teve uma chance, mas não dominou o pecado, e o pecado acabou dominando ele. E é assim nas nossas vidas, irmãos. Se a gente não tiver domínio sobre o pecado vai nos dominar e consequentemente vai nos matar também, né? Porque Caim ali morreu espiritualmente. E um dos versículos mais tristes que eu acho da Bíblia também é que vai dizer que depois disso Caim saiu da presença do Senhor. Note que não foi o Senhor que expulsou ele da presença, não. Fala que Caim, ele saiu da presença do Senhor, e tudo começou por causa de um sentimento ruim, né? Então Deus que nos livre de todo sentimento ruim de dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu destaquei nesse tópico, para nós encerrarmos ele, é que diz aqui, ó, no finalzinho diz assim, ó: nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Um crente, quando é cheio de fé e cheio de sabedoria, ele edifica a nossa fé também. Quando você vai pedir ajuda para uma pessoa, conselho, para uma pessoa que é cheio de fé e é cheio de sabedoria, isso vai fortalecer a sua fé também. Isso vai te edificar, e aí a sua fé vai ser fortalecida também, né? Precisamos cada vez mais de pessoas cheias de fé e de sabedoria na igreja, para nos ajudar também na caminhada. Agora, quando nós precisamos de pessoas assim, nós podemos fazer algo que a Bíblia nos ensina. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 37 ao 38. Olha só o que diz, irmãos. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então Jesus disse o seguinte: a seara, ela é grande,
mas poucos são os ceifeiros. O trabalho é muito, mas poucos são os trabalhadores. Mas aí Jesus falou, então vocês têm que rogar ao Pai, rogar ao dono da seara, para que o dono da seara mande trabalhadores para a seara. E graças a Deus é isso que nós estamos fazendo nessa igreja, né? Todas as vezes nas consagrações, nos cultos, nos propósitos, onde nós estamos orando para Deus mandar trabalhadores para a obra, e graças a Deus, ele tem enviado trabalhadores para a obra. Não é verdade, irmãos? Deus é fiel e Deus é poderoso. Vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2 eu vou ler ele todo aqui e vou fazer só um breve comentário. Até aqui tudo bem, irmãos? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Subtópico 2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. É o que o diabo faz, né? O diabo ele trabalha com a mentira. Ele não pode vencer a verdade, então ele vai usar a mentira, né, para tentar ali desqualificar o povo de Deus. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Como eles não conseguiam vencer Estevão, porque Estevão era cheio de fé, cheio de sabedoria de Deus, ele pregava bem, né? Eles não conseguiam vencer Estevão no argumento. Então eles ficaram ali com raiva de Estevão e ali eles começaram a inventar mentiras para desqualificar Estevão. Mas ali vai dizer que quando eles apedrejaram Estevão, quando eles começaram a matar Estevão, vai dizer que o rosto de Estevão ficou parecendo o rosto de um anjo. Eu fico imaginando essa cena, né? Então eu creio, irmãos, que o Espírito Santo encheu Estevão de tal forma que até o rosto de Estevão mudou. Porque é por isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, né? É isso que o Espírito Santo faz. Muitas vezes nós não falamos que o crente, ele reflete o brilho do Espírito Santo. Então eu entendo o seguinte, irmãos, algo que eu estava pensando ali quando estava estudando essa revista, né? Sabe qual é o melhor tratamento de beleza que existe? O melhor tratamento de beleza que existe é ser cheio do Espírito Santo. Porque todos vão ver o brilho do Espírito Santo na sua face, né? Então, irmãos, você vai se tornar uma pessoa mais amável, né? As pessoas vão te olhar ali, vão sentir uma coisa boa. Você vai se tornar uma pessoa mais bonita. O brilho do Espírito Santo vai resplandecer na nossa face, no nosso rosto também, assim como resplandeceu no rosto de Estevão. Então, o Espírito Santo, ele transmite o quê? Ele transmite paz, ele transmite alegria, ele transmite coisas boas das nossas vidas. E todos que te veem vão observar isso, vão reparar isso. Já viu o crente quando está passando alguma prova, ou quando está triste, ou quando está amargurado? Todo mundo percebe, né? Fala assim, irmão, você não está bem. Você não está bem, vou te ajudar em oração. Mas quando o crente está feliz, está alegre, às vezes está até passando prova. Pode estar passando alguma provinha, passando alguma dificuldade, mas quando está cheio do Espírito Santo, transmite uma coisa boa. Às vezes minha esposa está lá na loja e ela me conta às vezes as experiências que ela tem lá na loja, né? Às vezes as pessoas chegam lá, olham para ela também e falam, eu estou vendo algo de diferente. Você tem algo assim diferente, algo que transmite uma paz, algo que transmite algo bom. É o que, irmãos? É a presença do Espírito Santo na vida do crente. Agora, do contrário também é verdadeiro. Eu citei aqui o exemplo de Caim. O interessante é que quando Caim estava com o coração cheio de inveja, cheio de ressentimento, né? Cheio de mágoa, a Bíblia vai dizer que o semblante dele decaiu, né? Deus ele chegou para Caim e falou, Caim, por que o seu semblante decaiu? O que quer dizer isso? Deus estava querendo dizer o seguinte, Caim, por que você está com essa cara fechada? Por que essa cara fechada, menino? Né? Por que essa cara emburrada, menino? Então note que o semblante decai, né? Por causa do sentimento que está no nosso coração.
Às vezes a gente pode até querer disfarçar, dar um sorriso forçado ali, mas o sentimento dentro de nós vai denunciar aquilo que nós estamos sentindo. E isso vai refletir na nossa face. Olha só o que diz aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Provérbios, capítulo 15, versículo 13, irmãos. Isso é interessante, ó. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vou repetir. O coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, deixa o rosto bonito. É verdade? Mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, irmãos, o melhor tratamento de beleza que existe é estar com o coração cheio da presença de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo, né? Aí os irmãos vão te olhar e falar: irmão, irmã, como você está bonito. É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Agora, do contrário, também é verdadeiro. A Bíblia fala para a gente ter cuidado com a raiz de amargura. Olha só o que a raiz de amargura pode fazer conosco. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Coloca aí, Pedro. Hebreus 12, 15. Diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então Deus está falando o que aqui, irmãos? Cuidado com a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, além de adoecer a pessoa, vai privar a pessoa da graça, ainda contamina a outros. Se o pastor William estiver aqui todo amargurado, isso vai contaminar os irmãos. O pastor William vai começar a falar um monte de besteira, vai começar a ficar com raiva, vai começar a jogar um monte de direta no microfone, né? Vai jogar indireta no microfone, vai falar bobagem, isso aí vai entristecer o coração dos irmãos também. Então note que a amargura, ela começa com uma raiz. É uma raiz, algo que vai se alastrando. Então, como se diz, nós temos que cortar o mal pela raiz, irmãos. Não deixar nenhum sentimento ruim se alastrar nos nossos corações, senão isso vai contaminar outras pessoas também. Não só na igreja, né? Na família, no trabalho, aonde tiver uma pessoa amargurada, isso vai contaminar outros também. Então, o que nós temos que orar a Deus é para que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, para que mais e mais vidas possam se fortalecer e se alegrar também através das nossas vidas. Tem vidas que chegam na igreja, quando chega a gente abre um sorriso também. Oba, ainda bem que veio, né? Pessoas que são cheias do Espírito Santo, isso é uma bênção do Senhor, irmãos, nas nossas vidas. Vamos lá, subtópico 3, a fúria dos acusadores. E vou confessar algo aqui, irmãos, eu estou muito feliz nesse ministério, viu? Estou muito feliz, sabe por quê? Porque a alegria dos irmãos, a felicidade dos irmãos está nos contagiando também. Eu vejo os irmãos querendo trabalhar, fazer as coisas para Deus, sem ninguém precisar ficar falando. Os irmãos já estão fazendo, né? Tomando a frente, fazendo as coisas com alegria. E isso nos fortalece muito. Nem sempre foi assim, né? Já chegou um momento que a gente estava enfrentando as provas, mas graças a Deus, Deus tem dado graça para esse ministério. Irmãos, quando Deus deu esse nome, Ministério Segundo o Coração de Deus, eu sempre deixei isso claro. Não é, esse ministério não se chama Ministério Segundo o Coração de Deus porque nós somos perfeitos, porque nós somos melhores, não. Isso é uma oração que eu fiz desde o começo. Quando Deus falou, meu filho, abra o ministério. Falei, Senhor, então que esse ministério seja segundo o seu coração, que não seja segundo a minha vontade, mas que seja segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Aí daí surgiu o nome, Ministério Segundo o Coração de Deus. Porque eu não sabia o nome ainda não. Aí Deus deu o nome. Aí eu falei, Senhor, me dê uma arte, um símbolo, né? Me dê um símbolo do ministério. Não está aqui não, deixa eu ver, não está aqui não, né? Está no outro banner. Aqui, ali, ó. Quando eu falei, Senhor, me dê um símbolo. Aí Deus deu aquele símbolo lá, ó, da mãozinha. Se os irmãos for reparar, a mãozinha é como se fosse ali uma terra, né? Um punhado de terra. E uma sementinha brotou daquela mão. Essa mão simboliza a mão, né, do semeador. O semeador é quem? É Jesus. É Jesus que semeia a boa semente. Então, da sementinha surgiu o quê? Uma plantinha, né? Surgiu aquela plantinha. A plantinha, aquela árvorezinha no formato de um coração. Então, isso significa o quê, irmãos? Que esse projeto surgiu da vontade de Deus, do coração de Deus e das próprias mãos de Deus. Começou como uma sementinha, mas agora já está se tornando uma árvore e já tem dado frutos para a glória e para a honra do Senhor, né, irmãos? E que cada vez mais a gente reconheça que é tudo pela graça do Senhor e que Deus nos dê humildade para sempre reconhecer que é tudo dele, por ele e para ele, né, irmãos, nessa igreja. Vamos lá, subtópico 3, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso.
confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo lhe pusera no coração. Irmãos, quando Estevão ele denunciou ali o pecado de Israel, né? Ele pregou a palavra, ele falou do plano de redenção, ele falou do plano de salvação. Aqui na leitura bíblica em classe que nós lemos, vai dizer que o povo reagiu como? Quanto mais sabedoria eles viam de Estevão, mais o povo se enfurecia. O povo tampou os ouvidos, tampou os olhos, não queria ver e nem ouvir o que Estevão estava fazendo e o que Estevão estava falando. O povo endureceu o coração. O povo ficou com raiva do profeta ali, irmãos. Porque você imagina, os judeus, muitos deles eram pessoas muito orgulhosas. Eles tinham ali um orgulho espiritual. Eles achavam que só eles que mereciam a salvação. E a salvação ninguém merece, na verdade, né? Mas eles achavam que só eles é que iriam ali receber a salvação. Eles achavam que só eles é que era o povo de Deus. Eles não admitiam que mais ninguém fosse o povo de Deus. Então, quando Estevão começou a pregar, a Estevão ali confrontou eles. Estevão falou assim, ó, vocês estão sempre resistindo ao Espírito Santo. Aí eles se enfureceram de tal maneira que taparam os ouvidos e taparam os olhos. Hoje em dia não é diferente. Muitos ouvem a pregação e ficam com raiva. Tapa os ouvidos, não quer ouvir. E também tapa os olhos, não quer ver o que Deus está fazendo no meio da igreja, né? Então endurece o coração. Então isso é um perigo muito grande, porque aquelas pessoas ali acabaram matando Estevão e acabaram ali, muitos deles, né? Até mesmo perdendo a sua salvação também. Agora você imagine um judeu achando que só eles que iriam ser salvos e Estevão ali falando que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Então eles pensavam que Estevão estava blasfemando, né, contra o Espírito Santo. Ficaram com raiva e apedrejaram Estevão. Por quê? Porque a palavra foi dura. Então o que é que nós queremos aqui para fechar esse tópico, irmãos? Resumir. A palavra, ela nem sempre vai ser agradável. Às vezes a palavra vai ser dura, mas nós não podemos endurecer os nossos corações. Olha o que diz aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 a 11. Ó. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 e 11, diz assim, ó, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Eu acho interessante esse versículo, né? Porque diz assim, ó, o pregador, ele procurou achar palavras agradáveis, mas ele teve que pregar como, irmãos? Pregar com retidão. Então a palavra que ele teve que pregar foi a palavra de verdade. Palavras de verdade. Então nós podemos muitas vezes até querer agradar o ser humano, né? Às vezes nós podemos procurar palavras agradáveis, mas a palavra que Deus quer que a gente pregue é palavra de verdade, mesmo que não seja agradável. É melhor agradar a Deus, né, irmãos, do que querer agradar os homens e acabar desagradando a Deus. Apóstolo Paulo, certa vez, ele falou isso para os crentes lá de Gálatas, né? Ele falou assim, ó, procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Se eu procurar agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Está vendo o perigo? É por isso que muitos falsos profetas, naquele grande dia, Jesus ele vai dizer, ó, eu nem vos conheço. Porque os falsos profetas estão sempre querendo ali agradar o coração do ser humano. Falar coisas agradáveis, coisas que vai massagear muitas vezes o ego do ser humano. Mas muitas vezes não são palavras de verdade, são palavras de mentira. Colocou o 11, Pedro? Coloca o 11 aí. Versículo 11. As palavras dos sábios, isso também é forte, irmãos, ó. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões. Aguilhões é algo que fura, né? Algo que machuca. Aguilhões é aquele negocinho que antes eles usavam aguilhões para quando o boi estava ali empacado, que o boi não queria, para cutucar, né? Para o boi começar a andar ali. Então aguilhões é algo que machuca. As palavras dos sábios são como aguilhões. Não é machucar no sentido de falar coisas ruins, não. É algo ali que vai cortar profundamente, né? Algo que vai ter profundidade ali. Algo que vai nos confrontar.
algo que vai nos tirar ali muitas vezes da zona de conforto, né, irmãos? Porque existem palavras também que são palavras de morte, né? Isso também é verdade que tem, às vezes machuca porque são palavras de morte. Mas a palavra de verdade também, muitas vezes, irmãos, vai nos confrontar e vai ser ali como espada de dois gumes, né? Dividindo ali a alma e o espírito, é o que a palavra de Deus fala. Então aqui diz que essas palavras foram dadas pelo único pastor. Então as palavras do pregador, irmãos, não vêm do pregador, quando o pregador verdadeiramente é usado por Deus, vem do próprio pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Aqui foi dito isso também, ó. Fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Nós temos que falar é aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Vamos aqui avançar, né? Tópico 2, vamos estar avançando aqui em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Não, peraí, eu não respeitei aqui as vírgulas, né, os acentos aqui, peraí, vamos lá de novo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Olha, irmãos, que interessante. Uma vida avivada, se nós tivermos uma vida avivada no Espírito, nós vamos contemplar a glória de Deus mesmo em meio à tormenta. Mesmo quando você estiver sofrendo, mesmo quando você estiver gemendo, mesmo quando você estiver passando por um momento de dificuldade, você vai contemplar a glória de Deus. Não foi assim com Estevão? Estevão estava sendo o quê, irmãos? Apedrejado. Estevão não estava numa festa, não. Ele estava sendo apedrejado. E mesmo ele sendo apedrejado, imagine, né, missionário Raimundo, como deve doer. Pedrada, né? Como deve doer. Pedra na cabeça, no rosto, no fígado, né? Diz que uma das dores mais fortes que tem é quando leva uma porrada no fígado. Diz que dói. Então, irmãos, imagine essas pedradas, o quanto não estava machucando o corpo. Estava machucando o corpo, mas o espírito dele estava se regozijando em Deus, né? Então a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Coloca aí, Pedro. Romanos 8, 18 diz assim, ó: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não se compara à glória que vai nos ser revelada. Quanto maior a dor que o crente sente, maior vai ser a glória que vai ser revelada na vida dele também. Você conhece algum crente que nunca sofreu na vida? Quem conhece aí pode me falar. Existe algum crente que nunca sofreu? Existe, Diácono Rodrigo, algum crente que nunca sofreu? Se tiver algum, eu quero conhecer ainda, né, irmãos? Todos os crentes passam por aflições. Neste momento que Estevão estava sendo ali apedrejado, irmãos, uma coisa interessante aconteceu. A Bíblia fala da Trindade. E o que é a Trindade? A Trindade mostra que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Não é a mesma pessoa, presta atenção. Não é a mesma pessoa. São 3 pessoas distintas, mas o único Deus. Não é 3 deuses. São 3 pessoas. Mas é o único Deus. Pastor William, me explica isso melhor. Não, eu não sei como, eu não tenho como explicar isso. Oi? É 3 em 1. 3 pessoas no único Deus. A palavra de Deus fala desde o Antigo Testamento, né? Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, Deus verdadeiro. Mas a Bíblia mostra que são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa única essência, o único Deus. Isso é um mistério. Ninguém consegue explicar isso direito.
Porque, irmãos, vamos prestar atenção numa coisa. Se a gente conseguisse explicar Deus, Deus não seria Deus. Não é verdade? Quem é a criatura para explicar o Criador, irmãos? Quem é a criatura para explicar o Criador? O que a gente fala sobre Deus é o que a Bíblia ensina. Mas a gente não pode falar do nosso próprio entendimento, porque a gente não sabe. Então, o que a Bíblia ensina, a gente repassa. Mas onde a Bíblia se cala, nós temos que nos calar também. Pastor William, pode falar, Diácono Rodrigo. Isso. A igreja também, é isso mesmo. A igreja também, ela é um único corpo, né? É a diversidade na unidade. Unidade na diversidade. Somos diversas pessoas, mas nós formamos uma unidade. Nós formamos um corpo. Nós somos membros de um só corpo. E o cabeça desse corpo é quem? Jesus Cristo. Ele é a cabeça e ele também é a base, né? É a pedra fundamental, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração de Jesus em João 17 foi justamente isso. Pai, que todos sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, que todos sejam perfeitos também em unidade. A oração lá em João, capítulo 17. É por isso que os irmãos estão sempre vendo o pastor aqui pregando unidade, pregando união, pregando unidade, pregando união. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos, não adianta eu pedir união para a igreja, não adianta eu pregar união, pedir união, se eu mesmo não estiver tendo sabedoria para unir a igreja. Sabia, irmãos? Porque Deus, né, em primeiro lugar, claro, acima de tudo, é Deus que tem esse papel de unir a igreja. Jesus, ele pediu ao Pai para unir. Mas o pastor, o anjo da igreja e as lideranças também têm o papel de unir. Às vezes o grupo das mulheres, né, missionária, vai estar desunidos. Então, quem tem a função principal de unir o grupo? A líder. O líder dos varões pode estar desunidos. A principal função é do líder. A igreja, às vezes, vai estar desunida. A principal função do pastor é unir a igreja. Com sabedoria, né? Com a palavra, com sabedoria, é unir a igreja. Esses dias eu estava até ensinando também para o líder, né, do grupo de louvor. Esses dias eu falei para o líder do grupo de louvor, né, o irmão Jesuíno. Falei, irmão Jesuíno, uma das principais funções dos líderes é trazer união para o grupo. Ah, fulano tá errando, fulano está fazendo isso, fulano tá assim, fulano está assado. Então, a principal função do líder é trazer a união de volta. Não é, irmãos? Então, sabedoria, né? Sabedoria. Se a gente só brigar, tirar, excluir, isso não vai unir ninguém, só vai causar cada vez mais confusão. Então, isso é importante para todos nós aprendermos, né, em nome de Jesus. Vamos lá, continuando. Estava falando da Trindade, né? Assim, pastor, mostra aí no texto aonde Deus mostra a Trindade nesse texto, irmãos. Aqui na lição dos irmãos, ó, nesse subtópico 1, vai dizer que quando Estevão estava sendo ali apedrejado, aqui vai dizer na metade da lição, ó, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, olha, irmãos, a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha as três pessoas aí. Estevão estava cheio do Espírito Santo e ele viu Jesus à direita de quem? À direita de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo na mesma cena. Qual outra parte da Bíblia que o Pai e o Filho e o Espírito Santo aparecem também? Diácono Rodrigo sabe? Já olhou ali? Tem outra passagem da Bíblia, os irmãos sabem, porque às vezes os irmãos não lembram na hora. Às vezes não lembram na hora. Mas tem outra passagem da Bíblia que aparece o Pai, tem várias, né? Mas nós vamos lembrar que citar só uma. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem numa única cena. Quando Jesus foi se batizar. Quando Jesus foi se batizar, estava ali o Filho, né? Jesus é o Filho. Aí quando ele se batizou, vai dizer que quem desceu sobre ele, irmãos? O Espírito Santo em forma de pomba. E vai dizer que surgiu também uma voz. E a voz era de quem? De Deus, do Pai, né? A voz que dizia, este é o meu Filho amado, com quem eu me alegro, com quem eu me comprazo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma única cena, né? A Trindade sendo revelada na palavra do Senhor, né, irmãos? Deus é maravilhoso e Deus é glorioso. Vamos lá para o subtópico 2, a violência dos acusadores. Os acusadores, irmãos, eles são violentos. Aquele que quer te acusar, aquele que quer te difamar, aquele que quer falar mal de você, não deseja o seu bem.
Nossa oração é para que se converta, né? Tem que se converter. Não podemos desejar mal, mas dizer que a pessoa quer o seu bem, não quer, né? São violentos. Muitas vezes não se mata com as mãos, mas muitas vezes se mata com a língua. Às vezes se mata com a calúnia, com a difamação, né? Querem matar, irmãos, mas o povo de Deus não morre, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos seguir o exemplo de Estevão. Estevão não amaldiçoou, Estevão não desejou mal. Nós vamos ver daqui a pouco. Estevão, ele desejou que Deus ainda perdoasse aqueles que estavam apedrejando eles, né? Mas os acusadores, eles são violentos. Olha o que diz aqui, ó. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Vou até dar uma pausazinha aqui, que isso aqui é interessante. Os acusadores já estavam enfurecidos, mas eles não gostaram, não suportaram ouvir que Estevão ainda estava vendo, era a glória de Deus, irmãos. É assim também. Muitas vezes sua vida está melhorando cada vez mais, Deus está te abençoando cada vez mais, e muitos estão se enfurecendo porque você está sendo cada vez mais abençoado. Então a única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é agradecer a Deus e orar por essas vidas que ainda precisam ver a glória de Deus também, né? Mas Deus vai estar te abençoando cada vez mais. Aqui diz, com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Isso aqui vai nos responder uma pergunta muito importante, porque muitas vezes pode passar pela nossa cabeça. Nossa, mas Estevão era um homem assim tão usado por Deus, era alguém que fazia tão bem a obra do Senhor, né? Trabalhava tanto para Deus, por que Deus deixou morrer de uma morte tão sofrida assim? Irmãos, Deus permitiu a morte de Estevão, porque aquilo ali ia trazer um crescimento para o Evangelho. A Bíblia fala que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Nenhum santo, nenhum crente morre em vão. Tem sempre uma causa ali maior por trás da morte de um crente, mesmo que seja uma morte sofrida. Talvez você conheça algum evangélico, né, que morreu sofrendo, que morreu de uma maneira assim que você não consegue entender. Saiba que não foi à toa, não foi em vão. Eu falei de uma tia minha. Minha tia, ela morreu de um câncer muito agressivo. Esse câncer acometeu o corpo dela, irmãos. Eu creio que foi mais ou menos uns 3 meses, né, irmã? Para ela falecer? 2 meses. Irmãos, ela ficou doente. Em apenas 2 meses, meu Deus, deu um branco. Um câncer, obrigado. Em 2 meses, irmãos, o câncer tomou conta do corpo dela, né? Ela ficou bastante debilitada. A última vez que eu vi minha tia, eu estava vindo lá da Bahia. É um testemunho muito forte, qualquer dia eu conto melhor para os irmãos aqui. Eu estava vindo lá da Bahia, né, que eu estava sofrendo muito com a doença dela, eu amava muito ela também. Aí eu fui lá para a Bahia para me divertir, ainda não era crente não. Falei, vou lá para a Bahia, vou esfriar minha cabeça, vou me divertir, e aí eu creio que eu vou esquecer esses problemas, porque eu estava sofrendo muito nesse tempo. Meu irmão estava preso, o irmão mais novo preso, a tia doente, eu estava entregue cada vez mais às bebidas e às drogas, e eu pensei, vou lá para a Bahia, que lá eu vou esfriar minha mente. Irmãos, foi o mês que eu mais sofri. Bebi mais do que tudo, irmãos, e aprontei, mexi com o que não prestava, briguei com quase todo mundo lá na Bahia, voltei pior do que estava. Por quê? Fui procurar socorro, nem porcaria, né? Nem coisas erradas. Aí quando eu voltei, olha só o que aconteceu. Quando eu voltei, aí eu fui visitar minha tia, eu estava ali sofrendo, eu não queria nem ouvir notícia da minha tia, eu ficava com medo de ouvir notícia lá, ouvir notícia ruim, não queria nem ouvir notícia. E tinha pessoas ainda que me falavam, né, na minha família, não, ela está bem, só para não me deixar mais triste, né? Para mim não sofrer mais. Só que ela não estava bem, irmãos, Deus já estava colhendo. Aí quando eu fui lá no hospital visitar ela, irmãos, quando eu cheguei no hospital, eu vi minha tia completamente debilitada. Ela estava de uma maneira assim que eu quase nem reconheci. Eu olhei assim e pensei, meu Deus, é minha tia mesmo? Ela estava completamente debilitada. Só que ela falou algo para mim assim, ela falou, William, você está me vendo aqui, está vendo minha situação? Porque minha tia, antes de falecer, irmãos, ela era crente assim, mas era meio relaxada, entendeu? Ela estava meio relaxada, às vezes ainda bebia cerveja, fazia algumas coisas assim. Aí depois que ela adoeceu, não, ela se arrependeu, se batizou, né? Porque às vezes precisa de um tranco, né? Aí o que acontece? Aí ela falou assim, William, você está me vendo aqui, você está vendo minha situação? Você viu o tanto que eu fiquei brincando com Deus? Eu ia para a igreja no dia de domingo, na semana ficava bebendo, não estava levando as coisas muito sérias. Agora, olha só a minha situação aqui, William. Só que ela não estava mais preocupada com ela já estava preocupada era comigo, porque eu bebia ainda no tempo.
Ela falou, William, eu quero te pedir uma coisa, para de beber. Se você não conseguir parar de beber cerveja, pare de beber pelo menos essas bebidas quentes aí, pare de beber. E ali, irmãos, aquilo entrou profundamente no meu coração, aquilo ficou dentro do meu coração. Quando eu saí desse hospital, minha esposa até dá esse testemunho, quando eu saí desse hospital, eu já saí outra pessoa. Já saí uma pessoa transformada assim, irmãos. Aquilo me impactou profundamente. E aí eu lembro que depois disso, meu irmão ainda foi, o pastor Fernando, né, que hoje em dia é uma bênção do Senhor também, mas meu irmão ainda estava bebendo ainda. Aí eu lembro que meu irmão me chamou para beber lá na casa dele uma vez. Eu não queria ir, eu não estava sentindo mais vontade, não queria, mas ele ficou insistindo. E as pessoas quando estão no mundo é assim mesmo, né? Vai na pilha. Aí eu fui beber lá na casa do meu irmão. Eu fui mais uma vez beber e tudo. Aí, irmãos, quando eu fui beber lá naquele dia, na casa do meu irmão, não me senti bem. Comecei a beber assim, já no lugar de ficar alegre, eu fiquei triste, falei, não quero mais isso para mim não, fui embora. Meu irmão, o que foi? Nada, fui embora. Aí eu fui embora, irmãos. Aí para onde eu fui? Fui para a casa da minha avó. Minha avó sempre foi profeta. Minha avó sempre falava, o William vai ser crente, o William vai ser pastor. Ela falava. E depois que Deus me fez pastor, ela falava, o William vai ter uma igreja. Rapaz, mas essa velhinha tá doida, eu ficava pensando assim. O William vai ter uma igreja. Irmãos, e tudo foi se cumprindo, né? Aí, quando eu bebi essa última vez, não me senti bem, fui lá para a casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu cheguei chorando. Cheguei lá chorando e falei, vó, eu bebi de novo, vó. E, chorando, irmãos. Eu bebi de novo, vó. Aí minha avó falou, não se preocupe não, meu filho. Ela não me discriminou, ela não brigou comigo, ela não me chamou de pé inchado. Não. Ela falou, não se preocupe não, meu filho. O mesmo Deus que libertou o seu tio, né? O mesmo Deus que libertou o meu filho, vai te libertar também dessas bebidas. Irmãos, até me arrepio. Irmãos, desse dia para cá, eu não trisquei mais nenhuma gota de álcool. Mexia com drogas também, nunca mais mexi em nada. No dia que minha tia morreu, chegou um amigo meu lá do mundo, né? Era do mundo ainda. Mas no dia que minha tia morreu, chegou um amigo meu do mundo. Ele chegou lá em casa no dia que minha tia morreu. Ele não sabia que minha tia tinha morrido, né? Ele chegou lá em casa, chegou com uma latinha de cerveja e chegou com um cigarro de maconha lá em casa. Aí eu olhei para ele assim e falei, Wellington, minha tia morreu, cara. Ele, William, me desculpa, eu não sabia, me desculpa. Mas ele chegou lá, né, para me oferecer essas coisas, porque não é culpa dele, né? Eu também mexia junto também com isso aí. Mas ele chegou para me oferecer. Eu falei, minha tia morreu hoje, cara. E aí eu fiquei, no dia eu fiquei até assim, meio magoado com ele, só que ele não sabia de nada. Aí, irmãos, minha tia morreu, né? Aí no sábado aconteceu isso. No domingo, quando nós fomos no velório, aí eu ouvi uma música, pastor cantando, por isso que sempre é bom ter um homem de Deus. O pastor tocando violão e cantando uma música assim, ó. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisa de Jesus. Aí eu falei, Deus, eu preciso de Jesus. Isso foi de manhã. Quando foi de noite, o pastor Esdras estava pregando uma palavra e ele estava pregando sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. No final da pregação ele falou, eu não sou muito de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Quem aqui quer aceitar Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador? Irmão, sabe o que é você querer, mas não ter coragem? Eu queria, mas não tinha coragem. Tinha vergonha. Estava com vergonha. E aí, quando meu irmão, pastor Fernando, nesse dia o pastor Fernando aceitou Jesus. O pastor Fernando levantou e falou, eu quero aceitar Jesus. Eu falei assim, oxe, se meu irmão está indo, eu vou também. Eu também quero. Meu irmão me incentivou, se eu tive coragem, porque meu irmão foi. Mas eu já queria, só não estava tendo coragem. Quando meu irmão foi, eu fui também. Então meu irmão foi usado, né, irmãos, por Deus para me tomar coragem também. Nesse dia, quando eu fiz a oração confessando, eu falei, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Quando eu falei isso, parecia com peso de 2 toneladas tinha saído das minhas costas. Eu voltei para o meu lugar, parecia que eu estava flutuando. E a igreja, irmãos, aplaudindo e chorando. Foi um negócio muito forte. Foi um negócio impactante. No outro dia eu fui para o serviço dirigindo. Minha tia tinha falecido. Estava com a dor da saudade, mas não estava mais com aquele desespero todo. Então, fui para o meu serviço dirigindo. Fui ouvindo louvor e fui me arrepiando todo e chorando, irmãos, dirigindo no outro dia. Nesse dia, né, o Espírito Santo tomou conta da minha vida e até hoje, né, irmãos, graças a Deus, nós estamos aí na presença do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, só para os irmãos entenderem, né, deu meu testemunho, mas nós estamos falando aqui de Saulo de Tarso. Estevão estava morrendo e quem estava lá perto dele? Saulo de Tarso, que depois se transformou do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo consentiu com a morte de Estevão,
mas depois da morte de Estevão, o próprio apóstolo Paulo foi também alcançado pelo evangelho de Cristo. Está vendo que a morte não é à toa? A morte da minha tia não foi à toa, a morte de um crente que você conhece não é à toa. Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos, ele matava os crentes. Só que o interessante é que os próprios crentes não acreditaram quando Saulo se converteu. Saulo se converteu e eles não acreditavam. Falaram, não, esse aí mata crente, Senhor. Esse aí não. Esse aí mata crente. É como se eles estivessem falando assim, ó, esse aí não tem jeito. Mas sabe o que Jesus falou? Jesus, pois para mim ele é um vaso escolhido. Por isso que você nunca pode desistir de alguém que ainda está aí tocando horror. Porque talvez tem gente falando assim, ó, esse aí não tem jeito. Seu filho não tem mais jeito, seu neto não tem mais jeito, seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua filha não tem mais jeito. Pode ter gente falando isso, irmãos, mas Jesus pode estar falando, pois para mim ele é um vaso escolhido. Irmãos, porque tudo tem um momento certo, né? E realmente o apóstolo Paulo foi um vaso escolhido de Deus. Vamos lá para o tópico 3, para a gente estar aqui caminhando para o final, irmãos. Tópico 3, subtópico 3, né, perdão. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos falar assim, pastor, eu não consigo perdoar. Às vezes eu posso chegar para um irmão meu e falar isso também. Eu não consigo perdoar. Irmãos, a única maneira da gente conseguir perdoar verdadeiramente é estando cheio do Espírito Santo de Deus, né? Estando cheio do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a perdoar. A Bíblia fala que nós não podemos cultivar um espírito de vingança. Muitas vezes nós podemos pensar que nós não somos vingativos. Às vezes a gente pode pensar isso, né? Pensar, eu não sou vingativo. Eu não quero fazer o mal para ninguém. Eu não vou fazer o mal. Eu não quero fazer o mal. Eu não desejo o mal. Mas muitas vezes, irmãos, se nós vimos uma pessoa passando, né, uma dificuldade, ou às vezes se nós vermos uma pessoa se dando mal, será que a gente não vai ficar pensando assim, não, bem feito, achei foi bom, quem mandou mexer comigo, né? Vai tocar no ungido do Senhor? Isso é o quê? Isso é um sentimento de vingança, irmãos. É um sentimento de vingança que muitas vezes nós nem percebemos, né? Ele fala, eu não desejo mal, não quero ver o mal, nem nada, aí quando se dá mal, fala, bem feito. É um desejo de vingança, né? Um sentimento. Então que Deus, né, irmãos, possa nos mostrar e tirar todo o sentimento de vingança do nosso coração. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus e a morte dele foi igual à morte de Jesus. Jesus, quando morreu, falou assim, Pai, não impute a eles esses pecados. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Estevão falou a mesma coisa. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado. Quando alguém te apedrejar, não deseje o mal. Fala, Pai, perdoa essa vida, porque ela não sabe o que faz. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Irmãos, eu descobri por que esses microfones estão cortando, por que muitas vezes dá aquelas falhas, né? Por que muitas vezes dá interferência. Eu descobri que esse 5G que tem agora nos celulares, o sinal do 5G está dando interferência nos microfones. A Anatel está usando a mesma frequência para o 5G, a mesma frequência de alguns microfones. E aí quem se deu mal é quem tem os microfones e não dá para trocar a frequência. Todos esses microfones aqui, ó, são frequências fixas, então não dá para trocar a frequência. Agora vai ter que trocar o microfone, né? Para alguns casos ele ainda serve muito, né? São microfones bons, mas está tendo esse problema de frequência. Então eu já encomendei um par, né? Encomendei um par de microfones, né, novos, e nós vamos aos poucos estar trocando todos os microfones, porque essas interferências acabam até desconcentrando a gente, né? Às vezes desconcentra, corta, a gente perde até o foco, perde a concentração, às vezes na hora do louvor, na live, mas aí em nome de Jesus, esse problema vai acabar dessa igreja, em nome de Jesus. Vamos lá, tópico 3, né, o avivamento no sofrimento. Subtópico 1. Às vezes nós pensamos, né, irmãos, que nós vamos ter avivamento só na alegria, na festa? Não, o avivamento ele vem no sofrimento, porque no sofrimento é que nós vamos
perder todas as nossas forças e nós não vamos mais resistir ao agir de Deus, né? Nós vamos nos render ao agir de Deus e não agir com nossa própria força. Subtópico 1, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Então, irmãos, em todos os momentos nós somos tentados a trair Jesus, né? Como que nós podemos trair Jesus? Negando Ele, né? Tendo vergonha. Se nós nos envergonharmos de Jesus, nós já estamos negando Jesus. Se a gente tiver vergonha de falar que é crente, se a gente tiver vergonha de pregar, de levar uma alma para Jesus, né? Nós fatalmente vamos estar negando Jesus, né? Porque nós temos que dar o quê? O testemunho. Não nos esconder, mas temos que dar o testemunho. Não podemos ter vergonha de andar com a Bíblia, não podemos ter vergonha de dar glória a Deus, não podemos ter vergonha de falar Deus te abençoe, né? Falar o nome de Deus, não somente na igreja, mas em todos os lugares que a gente for. Aqui falou de algo histórico, trazer só uma anotação rapidamente para os irmãos. Aqui falou de registros históricos e falou que, com exceção de João, o evangelista. Por que João, o evangelista? Porque existiu o João Batista e João, o evangelista. São diferentes. João Batista é um. João Batista, o Herodes mandou matar, né? Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. Então, João Batista é diferente de João, o evangelista. João Evangelista escreveu também Apocalipse. Ele estava na ilha de Patmos. Ele escreveu primeiro, segundo, né, João, o Evangelho de João, primeiro, segundo, terceiro, carta de João e o Apocalipse, né? Então, esse é o João Evangelista. A Bíblia vai dizer que ele foi o único que não morreu de uma morte violenta, ele morreu de velhice. Segundo a tradição, irmãos, a gente não sabe se é verdade não. Segundo a tradição, João Evangelista foi jogado ali no óleo quente e não morreu. Mas isso é a tradição que fala. Alguns estudiosos, nós não podemos afirmar com certeza. Porque existe a diferença do relato bíblico, né, para o relato da tradição. A tradição são os judeus que vão passando de geração para geração, um vai contando para o outro. Segundo a tradição, diz isso, né, mas a gente não sabe com certeza. Então, todos tiveram uma morte violenta. E eu quero dar aqui um exemplo, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento de mortes violentas que os profetas e os apóstolos sofreram. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, os irmãos só anotam, Hebreus capítulo 11, versículo 37, vai dizer sobre os heróis da fé. E nos heróis da fé vai dizer que alguns deles morreram cerrados ao meio. Então teve alguém que morreu cerrado ao meio. Então, segundo a tradição, quem foi esse que foi cerrado ao meio? O profeta Isaías. Segundo a tradição, né? Segundo os estudiosos, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Agora no Novo Testamento, lá em João, capítulo 21, versículo 18 ao 22, tem um texto que diz assim, ó: Pedro, quando você era jovem, você cingia-se a você mesmo, ou seja, você mesmo se vestia e você ia para onde você queria. Mas quando você tiver mais velho, as pessoas mesmo que vão te cingir, ou seja, te prender e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Jesus estava falando isso para Pedro. Então, segundo a tradição, isso realmente aconteceu. Prenderam Pedro, levaram Pedro e mataram Pedro. O interessante é que quando Jesus falou como Pedro ia morrer, aí Pedro era um sujeito engraçado, né, irmãos? Eu acho Pedro engraçado. Então, quando Jesus falou assim, Pedro, você vai morrer assim, assim, assado. Aí Pedro, já não ficou assim contente com esse negócio, não. Aí Pedro falou, e esse aqui, Senhor? E João? Como é que João vai morrer? Se eu vou morrer desse jeito, e esse aqui, ó? É como se ele falasse, não, Senhor, não é só eu que vou morrer desse jeito, não, e esse aqui também. Aí Jesus, ele deu uma resposta também engraçada, né? Uma resposta interessante. Jesus falou assim, Pedro, o que te importas? Se eu quiser que ele viva até quando eu voltar, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso, Pedro? Se eu quiser que ele viva até quando... Não falou com essas palavras, mas foi isso que Jesus quis dizer, né? O que te importas?
Se eu quiser que ele viva até quando eu morrer, o que você tem a ver com isso, Pedro? Então Pedro era um sujeito engraçado, né? Às vezes tinha que levar uma bronca. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele morreu, e segundo a tradição, muitos dizem que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, quando foram crucificar Pedro, aí Pedro disse assim, não, eu não sou digno de morrer igual meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Aí vai dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Agora, por que eu estou dizendo isso? O mesmo Pedro, né, que outrora negou Jesus, depois teve uma morte ali digna de um santo, né, irmãos? Porque antes, quando Pedro negou Jesus, Pedro ainda não estava cheio do Espírito Santo. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele morreu em uma morte digna, né, de um servo de Deus. Então, irmãos, isso nos mostra que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nem a morte vai nos assustar e nem a morte vai fazer com que a gente negue Jesus. A importância de sermos cheios do Espírito Santo. Então vamos aqui para o subtópico 2, para nós encerrarmos essa lição. Subtópico 2, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então o avivamento, irmãos, ele é uma necessidade e todo crente em Jesus precisa desse suporte, ou seja, da ajuda dos céus. Então veja que o avivamento, irmãos, não é somente no culto, né, como nós sempre falamos aqui. Não é só no culto específico. O avivamento nós temos que levar por toda a nossa vida. É ter uma vida avivada. Não é somente um culto avivado, mas é uma vida avivada, né? E esse suporte, essa ajuda que nós tanto precisamos, ela não vem das nossas próprias forças, ela vem dos céus. Então vamos lá para a conclusão, para nós terminarmos aqui. Conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Então, irmãos, olha, o Espírito Santo, né, ser cheio do Espírito, ele nos concede graça, força e equilíbrio emocional. Nós precisamos disso, né? Graça, força e equilíbrio emocional. Muitas vezes a pessoa se desespera, desiste ou faz besteira porque falta equilíbrio emocional. O fruto do Espírito é isso, o fruto do Espírito é equilíbrio. Você pode estar passando aquela prova ali, irmãos, mas você vai ter um equilíbrio emocional e você vai saber suportar todas as coisas através da presença do Espírito Santo. Por isso temos que buscar. Isso aí não vem só a gente pedindo para Deus e fica esperando cair do céu, não. Vem quando a gente pede e quando a gente busca, quando a gente é guerreiro, quando a gente persevera. Salmos 27, versículo 14, diz assim, ó: espera, pois, no Senhor. Aí a gente gosta dessa parte, né? Ah, então vou esperar no Senhor, vou ficar aqui paradão esperando. Não, não acaba aí o versículo. Fala, espera, pois, no Senhor, esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Então não é para esperar parado, é para esperar se